Casos extremos de assédio e importunação sexual chocaram o país nos últimos meses. A repercussão abriu um questionamento sobre o entendimento de cada abuso, algo fundamental para se saber, principalmente no momento de denunciar o agressor. Vamos entender melhor na reportagem da Júlia Matos. 2 casos chocaram Santa Catarina e o resto do país em setembro. O primeiro aconteceu em São Paulo, em uma universidade de Bauru. Os vídeos divulgados este mês mostram um grupo de estudantes de medicina simulando masturbação coletiva durante um jogo de vôlei feminino. O vídeo teria sido gravado em abril deste ano. Os estudantes podem ser condenados por importunação sexual com pena de 1 a 5 anos de prisão. O segundo aconteceu em Joinville, no norte catarinense. Um homem foi detido após se masturbar e assediar uma mulher dentro do transporte coletivo. A transmissão foi realizada em uma rede social. Ela mostra o criminoso importunando as vítimas antes de ser abordado por um bombeiro militar, que também estava no ônibus. Você gostou? Nem um pouco. Então tá bom. Entendeu? Nem esqueça não. Me respeite, eu sou mulher de família, você tá num ônibus fazendo isso. Sério? Entendeu? Seguimos nossos caminhos. A repercussão dos casos promoveu novamente uma busca por informação. Os termos podem confundir na hora de uma denúncia. Kailane, por exemplo, já foi uma vítima. Ela é estudante e, aos 18 anos, entende a realidade das mulheres quando o assunto é importunação sexual. Por nós, mulheres, dificilmente você nunca passa, né? A gente cresce já numa sociedade onde a mulher já é sexualizada desde criança, então, infelizmente, sim, eu já passei. Pessoas próximas também já passaram. Você conseguiu denunciar? Como que você reagiu na época? Eu, na verdade, eu fiquei assustada porque eu não estava esperando, então eu não soube muito bem o que fazer. Eu conversei com a minha mãe, que era a pessoa mais próxima, mas eu não consegui denunciar ou ir atrás disso. Se alguém próximo de você te pedisse conselhos, o que você falaria? Eu faria, primeiramente, para a pessoa se informar, porque às vezes a gente passa por uma situação, a gente não sabe o que está passando, a gente fica constrangida e a gente fica naquela incerteza, será que isso realmente é um assédio ou não é? Marilza já precisou ajudar alguém da família. Já passou minha sobrinha. Ela já passou que ela trabalha numa pizzaria e o moço passou a mão nela. Ela ficou muito nervosa e brava e saiu do serviço. Ah, ela soube denunciar? Ela não soube porque ela não era de lá, ela estava a passeio. Ela não fez anúncio. Ela teve medo também? Teve medo. Aí ela falou pro patrão, o patrão não falou nada. Se acontecesse algo com a senhora saberia denunciar? Saberia para onde ligar? Saberia. Primeiro eu ligava, né, para as polícias, né? Por 190. A Marilza está informada e sabe o que fazer nessa situação, mas nem sempre é assim. E, de fato, o termo importunação sexual não é tão conhecido quanto assédio sexual. Ainda assim, as punições desses crimes foram intensificadas em Santa Catarina há 6 anos. A importunação sexual é um delito novo que foi publicado em 2018. Era uma contravenção penal e, nesse delito, a vítima pode ser homem ou mulher. E são pessoas desconhecidas, sem um vínculo, diferentemente do assédio, que tem que ter um vínculo para a caracterização do delito. Ou seja, a vítima ela tem que ter, o autor tem que ter superioridade hierárquica, seja no trabalho, né, ou economicamente, essa vítima depender do autor. A importunação sexual ela é um delito que o autor ele utiliza de dolo de satisfazer a lascívia sexual. De que maneira? Vou dar alguns exemplos. Ou masturbando, ou pegando nas partes íntimas, passando a mão nos seios, nas nádegas, nas pernas das mulheres. Eu digo as mulheres porque a grande maioria desses delitos, as vítimas são mulheres, mas podem também ser homens. Os termos diferem, mas tanto assédio quanto importunação sexual são práticas criminosas incluídas no Código Penal. A denúncia é importante, mas um dos maiores desafios para as vítimas. Daí a importância do apoio familiar, dos amigos mais próximos, mas o mais importante, do Estado, que deve garantir a segurança dos cidadãos. Campanhas, né? Campanhas e também há uma celeridade nas investigações relacionadas a esse caso, porque não é tão complexo. E eu vejo que desde o advento da publicação dessa lei, que foi em 2018, já endureceu, de certa forma, esse delito, que antes era uma mera contravenção penal e hoje, além de ser incondicionada, cabe prisão em flagrante e, de certa forma, inibiu aí a
conduta de certas pessoas. Laudelino faz trabalhos sociais e acompanha casos de importunação. Para ele, as orientações iniciais devem vir de casa. Ela acontece com criança, ela acontece com homens, isso acontece na sociedade frequentemente. É uma realidade, nós temos que encarar essa realidade e estar muito atento a respeito dos nossos filhos, dentro da nossa casa, conversar com a nossa família a respeito dessas coisas que acontecem. Nos casos citados por Laudelino de crimes cometidos contra crianças, as punições são ainda mais severas. Envolvendo crianças menores de 14 anos, é importante salientar que aí o crime é mais grave, ou seja, já enseja um estupro de vulnerável porque elas não têm a consciência de saber o que é certo ou não. Além de procurar a polícia, as vítimas podem, desde o momento do crime, reunir provas que ajudem na hora da investigação. Foi o caso da vítima do ônibus em Joinville, que gravou o crime e acionou o motorista. Mas essa foi uma situação extrema. As denúncias podem ser feitas muito antes disso. O que a gente percebe no estado de Santa Catarina é que não há uma incidência muito grande, pelo menos, desse delito, diferentemente de São Paulo, Rio de Janeiro. Mas é importante que as pessoas fiquem atentas, porque, na maioria das vezes, elas só tomam conta de que há uma importunação sexual quando é mais grave, no caso de uma ejaculação ou coisa do tipo. Mas quando o homem, ou o autor ou autora estiver intencionado, no sentido da postura, de querer passar a mão de uma forma realmente querendo fazer aquilo, de satisfazer a lascívia, as mulheres devem imediatamente, seja num ônibus ou em qualquer situação, acionar a polícia ou pedir para que pare o veículo e acione a polícia militar